Sejam todas muito bem-vindas. É um prazer estar falando com vocês todas, com muito carinho aqui, falando para vocês. Regiane Cunha, terapeuta e especialista na superação da depressão e da ansiedade. Hoje o objetivo é que a gente possa entender o que são esses escudos de proteção. Então, para quem não assistiu, só vou beber um pouquinho de água, gente. Peço desculpas no meu atraso. Eu vim de uma mentoria com as minhas alunas, a gente estava... Acho que estávamos em 20 algumas alunas ali fazendo práticas, então eu terminei correndo para vir para cá, tá? Pronto. Agora já posso. Então, o que são essas questões ligadas aos escudos, né? Tudo que a gente está falando é importante para vocês entenderem que ansiedade e depressão é muito mais do que se fala por aí. É muito mais do que todas as pessoas que vocês escutam, quando vocês vão pesquisar na internet, o que é ansiedade, o que é depressão, que vem sempre as mesmas respostas. Algumas pessoas vão dizer que a ansiedade sequer é doença. Outras pessoas vão falar que é um processo, é uma resposta, o que é sistema de alerta, mas não explicam para vocês o que motiva ela, o que faz com que vocês entrem e como é possível sair. Infelizmente, a gente, quando vai no médico, hoje em dia a gente está tão acostumado com o grau de autoridade desse médico que a gente nem sequer questiona o que ele diz pra gente. O médico diz pra gente, isso é depressão, você vai tomar uma medicação assim, assim, assado, e é isso. E você sai de lá para comprar a medicação e fazer o que ele pediu. Mas você não pergunta, mas o que aconteceu para eu estar assim? Doutor, quanto tempo que eu vou estar assim? O que é esperado? O que eu posso fazer para sair disso? A gente não pergunta mais, a gente aceita. E dentro dessa série de aulas que está acontecendo dentro desse evento, eu estou querendo abrir os olhos de vocês. Abrir mesmo. Mostrar, em primeiro lugar, para quem acredita que não tem cura a depressão e a ansiedade, para quem já ouviu dos próprios médicos dizendo que não tem cura, que é mentira. É mentira. Tem cura sim. Eu me curei. E tenho centenas de pessoas que se curaram com a minha metodologia. Vocês também vão se curar. Então, acreditem. Há uma saída sim. E essa saída pode começar num processo gradual. Pode ser que você não saia hoje para amanhã já está tudo bem. Claro que não. Nós estamos falando de um processo que durou 20 anos para acontecer na sua história. Nós não queremos que esse processo termine. Um dia depois você já está bem. Mentira. Seria mentiroso da minha parte. Aí seria charlatanismo da minha parte falar para vocês que vocês vão... Se vocês vierem ser acompanhadas por mim hoje, amanhã vocês já não têm depressão e ansiedade. Mentira. Eu não faria isso com a vida de vocês. Eu não faria isso com a minha vida nem com a minha integridade. Então é preciso a gente entender, sim, tem cura e a gente precisa fazer o que necessita ser feito. E existem formas que vão levar a gente para um resultado maravilhoso e existem formas que vão fazer com que a gente chegue a um resultado X ou Y. Então, a ideia é que vocês consigam ter autonomia perante a vossa doença. E o que eu quero dizer de autonomia? Saber o suficiente para entrar num processo de autocura. Durante essa semana, Semana Viva Sem Depressão e Ansiedade, o meu intuito foi mostrar para vocês exatamente o que vocês precisam saber e que talvez vocês não sabiam. A maior parte de vocês estão mandando mensagens para mim dizendo que nem sequer sabiam dessas questões. O importante é que agora vocês sabem. O que vocês vão fazer com essa informação é que vai mudar, de fato, a vossa história. Porque ter acesso a uma informação é bom, mas se eu não aplico, eu não consigo melhorar aquela situação. Então, eu preciso melhorar a situação em si que eu estou querendo. E como que eu melhoro essa situação? Entendendo, compreender. Então, o que é preciso a gente entender? A gente precisa entender que existem uma situação que nos leva à ansiedade e depressão e que desperta sintomas. E que nem todas as pessoas que sofrem com ansiedade e depressão despertam os mesmos tipos de sintomas. Na aula número 2, que foi na aula de hoje, eu disse para vocês que existe uma questão chamada percepção que pode alterar a forma com que a vossa ansiedade vai acontecer. Ou seja, eu passei por um evento traumático e tive uma percepção, o meu sentimento que foi gerado diante daquele desafio de vida foi de perda, então eu terei sintomas relacionados ao escudo da perda. Se eu tive sintomas de sobrevivência, se eu tive um sentimento de sobrevivência, automaticamente eu vou passar por um sentimento e sintomas de sobrevivência. E por isso que a ansiedade e a depressão ela não pode ser tratada como um todo.
Infelizmente, eu acredito que esse possa ser o maior erro que a medicina atual tem feito. E por isso que a gente vê em larga escala os casos subindo, as pessoas tomando cada vez mais medicação e cada vez menos pessoas dizendo: eu já não tenho depressão nem ansiedade. Porque a gente, infelizmente, está fazendo a corda ao contrário. Nós estamos buscando tratar o todo, mas esquecendo que a ansiedade e a depressão são questões individuais, questões emocionais, questões que estão ali dentro, que estão reverberando no coraçãozinho de cada um, na emoção de cada um. Então, eu ensinei para vocês, na aula de hoje, que existem 3 pilares da cura. E nesses 3 pilares da cura, eu disse que existe um pilar, que é o emocional. E se eu não olho para o meu emocional, não adianta. Eu vou dizer para vocês com todo carinho. Não adianta vocês tomarem medicação enquanto o emocional continua adoecido. Não adianta. Para depressão e ansiedade não adianta. Você pode tomar para qualquer coisa, mas para depressão e ansiedade não vai adiantar. É a mesma coisa de você acabar de ser traída e você querer esquecer o homem que te traiu. Aí você vai na farmácia e compra um medicamento. Não, o máximo que você vai conseguir é dormir a noite toda porque você tomou um medicamento. Mas você não vai esquecer que você foi traída, nem esquecer que você ama aquele canalha. Certo? É a mesma coisa a depressão e a ansiedade. Ela é uma dor emocional, ela começa pelo emocional. Então não adianta eu só colocar a medicação na minha cabeça, achando que aquele medicamento vai fazer com que eu esqueça a dor emocional. A única coisa que vocês estão fazendo é exatamente a mesma função que o vosso corpo faz naturalmente sem precisar de medicação, ganhando tempo. Quando a gente entra em depressão, nós entramos num conflito de sobrevivência de tempo. É como se eu precisasse de tempo para resolver aquele assunto. E como eu não consigo resolver, eu vou me afastando da sociedade, eu vou me isolando, eu vou me enclausurando dentro de mim mesmo para tentar entender o que eu posso fazer para sair daquilo. Conflito de tempo. Na ansiedade, eu estou em conflito de aceleração, de corrida, de luta, de fuga. Por isso, a minha tendência é sempre estar pensando além do meu tempo, além do futuro. Eu estou para além do dia de hoje. Eu já estou preocupada quando acabar quando eu não entendi metade das aulas, e agora? Isso é a pessoa ansiosa. A pessoa ansiosa está assistindo esse aqui, anotando o máximo possível para não esquecer. A depressiva, ela fala: quando der, eu assisto. E quem está aqui com depressão está fazendo um esforço enorme para assistir essas aulas. Porque o desejo dessa pessoa é mesmo sair. Ela está com um esforço acima da média. Não que a ansiedade também não esteja, mas a ansiedade, ela quer aprender o mais rápido possível como sair. A depressão já nem apetece, mas ela ainda acredita que é possível. E eu fico muito grata e feliz por vocês acreditarem, porque é isso que vai mudar a vossa história. Então, quando eu penso e entendo tudo isso, eu entendo que o pilar emocional é essencial para o meu processo de cura. E quando o meu emocional está cheio de coisas ruins, ou seja, quando o meu emocional ficou com brigas do passado, com abusos, com bullying na escola, com processo de pais omissos, pais que migraram para o estrangeiro e me deixaram com a minha avó que me tratou mal, com meu avô, com meu pai, com os meus próprios irmãos, famílias desestruturadas, situações de violência doméstica, situações em que você perdeu pessoas que você amava, você tinha um lar perfeito. Gi, mas eu tinha um lar perfeito, mas meu pai faleceu. E tudo foi por água abaixo. A partir dali tudo degringolou, a minha família se afastou, começou a ter um monte de discussão, pronto. Independente de qual seja o evento, independente do que aconteceu, aconteceu alguma coisa que fez com que você se desestruturasse. E a partir dali o seu corpo, a sua emoção, guardou pequenas memórias para dispararem de forma automática quando estivessem entrando em processos de crise de ansiedade, em processos de proteção. E a isso nós chamamos de escudos. Então, se o meu corpo não quer sofrer, ele tem que criar um sistema de proteção. E quando a gente está falando de depressão e ansiedade, nós estamos com esse sistema de proteção ativo. O que nós precisamos fazer? Aprender a desativar esse sistema. E é um sistema de proteção ativo automaticamente.
Então, por mais que vocês não queiram, se vocês não têm as ferramentas certas, ele fica ativo. Ele ativa sozinho. Eu passo por uma briga em casa e eu já estava me sentindo melhor, Gi, estava tudo bem comigo, mas de repente aquela briga que eu passei foi suficiente para fazer com que eu entrasse novamente em depressão. Com que eu voltasse para o quarto, com que eu voltasse a ter dores no corpo, com que eu voltasse a sentir o meu corpo cansado, com que eu perdesse o apetite, com que eu deixasse de tomar banho. Então, é essencial a gente conseguir entender que existe uma forma que, pum, dispara a crise. E está entre a mente, está entre a emoção, está entre o corpo o poder de desativar essas ferramentas. E agora a gente vai entender o que isso significa. Então, eu tenho um emocional e eu tenho um escudo. E é sobre esses escudos que eu quero falar hoje. Existem 5 escudos. Eu quero que vocês anotem. Eu não quero só que vocês estejam aqui assistindo e absorvendo, não. Eu quero que vocês anotem, porque essa semana, para quem está recebendo material de apoio, está ótimo, está tudo bem, porque o material de apoio vai estar lá escrito. Mas para quem não está recebendo material de apoio, é preciso que vocês anotem. Então, eu preciso anotar e entender que existem 5 escudos. Esses 5 escudos são sentimentos chaves que são ligados e foram descobertos pelo Dr. Hammer, tá? Que é um médico alemão que muito, não vou falar a palavra foda, mas já falei, muito bom para conseguir conciliar entre a emoção e a situação física, os sintomas físicos. Então, existem 5 escudos básicos que estão ligados aos nossos tecidos embrionários, desde que nós somos gerados dentro do ventre da nossa mãe. Existem os tecidos embrionários. Talvez vocês, quando passarem na escola, mesmo que já passaram há algum tempo, vão lembrar. Ectoderma, endoderma, mesoderma. O mesoderma se divide em 2, mesoderma novo e mesoderma antigo. São esses 4 tecidos que correspondem a 5 escudos, certo? Então, quando eu falo sobre esses tecidos, eu tenho funções que são, que crescem a partir daquele escudo. Vai ser complexo eu explicar isso aqui para vocês apenas numa aula. Minhas alunas que estão aqui, a Sofia, a Ana Carapinha, eu já vi aqui várias alunas, a Elsa também que está aqui, das minhas alunas, tem várias Elsas aqui, mas tem uma Elsa que é minha aluna. As minhas alunas sabem disso, nós temos um módulo inteiro para entender o que são cada escudo, quais são os sintomas adquiridos nos escudos. Mas aqui, de forma básica, eu vou falar dos escudos para vocês e um pouco do que eles trazem para vocês, ok? Então, quando eu penso nos meus escudos, quando eu penso, passei por uma situação em que os meus pais emigraram, passei por uma situação em que ninguém na minha casa me defendia, passei por uma situação em que eu fui abusada, passei numa situação em que na escola me atacavam, eu tinha que me esconder, eu não tinha que me protegesse. Passei por uma situação de um casamento em que o meu cônjuge era prepotente, não estava nem aí para mim, não me defendia em nada. Passei por uma situação em que meus filhos me agrediram, ou um filho me agrediu. Essas situações são situações que vão estar dentro do escudo da desproteção. O escudo da desproteção, ele ataca desde a nossa região do cerebelo, ele está dentro do mesoderma antigo, que é um dos que eu falei para vocês, mas isso, o que interessa é isso? Nesse momento, só para vocês entenderem, são sintomas específicos, tá? São pessoas, por exemplo, que passam por desproteção, podem desenvolver mais facilmente o cancro de mama, para vocês entenderem, porque está dentro das glândulas mamárias, o sistema de desproteção, mas ele está mais dentro de outras coisas também. Ele faz com que vocês tenham uma questão da derme também, a desproteção. Quando vocês têm aquelas manchas na pele, a minha ansiedade gera urticária, gera uns pipoquinhos na minha pele, parece que fiquei arranhada, eu fico toda vermelha, cheia de bolinhas. Desproteção. Normalmente, quando eu passo por uma questão de tive uma crise de ansiedade em que eu me senti desprotegida, ninguém me protegeu, ninguém teve ali, eu me senti sozinha, pessoas que têm fobia social, pessoas que têm agorafobia, que vão sair, têm mais facilidade de ter essas marcas na pele, pequenas alergias, pequenos processos, podem até desenvolver psoríase se tiver gatilhos mistos, tá? Lúpus, que são situações que estão acopladas a esse mesmo sentimento. Então, o que a gente precisa entender? Desproteção vai fazer a gente ter essas questões também na região da derme,
né? Questões ligadas com a derme. Então, desproteção e derme. Mas existem outros tipos também de sentimento. Quando você passa por uma situação de perda, por exemplo, você passou por um processo de perda, a sua vida, quando você estava já desde pequena, você viu os seus pais se separarem, você viu os seus pais saírem de casa, você viu os seus pais brigarem muito e você sempre sentiu que você podia perder o amor dos dois. Ou quando você passou por um processo de luto mesmo, de alguém que você amava, está muito relacionado. Daí a gente vai pensar, o estômago são pontos que são atacados quando a gente fala da perda. O estômago são coisas que são atacadas, os olhos, o sentimento de que eu não estou enxergando bem a situação. E eu vou tendo pontos desses, pontos que vão fazendo com que eu entenda que está acontecendo alguma coisa comigo, que eu estou em sentimento de perda. Normalmente essas pessoas que passam por ansiedade e depressão, que têm também a dificuldade de emagrecer, está ligado com a tireoide. E a tireoide é uma das coisas que estão ligadas ao nosso escudo da perda, ao ectoderma. Então, todos esses sentidos, quando a gente fala dessas coisas, é importante a gente entender por quê. Porque quando a gente passa a dominar os 5 escudos e entende qual é a caixa que está sendo aberta quando eu tenho uma crise de ansiedade ou uma crise depressiva, eu consigo combatê-la. Eu consigo entender o que está acontecendo. Eu sei que para vocês, sem técnicas, fica mais difícil, né? As minhas alunas, elas têm técnicas específicas para desativar os escudos. Então, é muito comum eu ter alunas minhas, já logo na primeira semana, quando começam a fazer as técnicas dos escudos, falarem, Gi, eu tenho as crises de ansiedade, eu não tenho mais as crises de ansiedade, eu tenho pequenos sintomas, mas está muito menor. Eu já não estou sentindo tanto, porque esse é o processo. O processo é diminuir até erradicar. Então, quanto mais eu limpo os escudos, mais aquilo já não me afeta da mesma forma. É claro que se eu tiver novamente, imagina, acabar de acontecer um evento que vai me traumatizar, aí eu posso novamente ter que limpar aquele escudo. Mas do que já passou, a gente fica com eles limpos ao ponto deles não ficarem mais abertos. Então, por exemplo, a Elsa, abandono, rejeição, ela tem ali um escudo. Rejeição é desvalorização, que eu ainda nem falei. A desvalorização normalmente ataca, eu falei isso na aula, né? Talvez você já saiba, Elsa, porque eu falei na aula. A desvalorização, ela ataca muito a questão dos meus músculos. Eu sinto dores nas costas, eu sinto dores nas pernas, eu sinto dores no corpo, eu sinto meu corpo cansado, eu tenho dores nas articulações, eu posso desenvolver artrite reumatoide, eu posso desenvolver uma série de coisas que estão ligadas a cartilagens, tá? Que estão ligadas às unhas, que estão ligadas às minhas veias e vasos sanguíneos também. Posso até trazer com mais facilidade a trombose, acontecer também de eu ter a tensão arterial mais alta, são coisas que estão relacionadas. Então, quando a minha depressão vem com características desses sintomas, ela está ligada a escudos semelhantes, né? Aqui vocês não conseguem, a gente, em consulta, eu consigo identificar a data do evento, o que aconteceu para aquela pessoa estar passando por aquilo e quantas vezes aquilo se repetiu na vida dela, para que a gente consiga limpar mais profundamente. Mas vocês que estão aqui, o meu pedido para vocês é tentar entender o que aconteceu na minha história, quais são os sentimentos que eu estou vivendo hoje, o que a Bárbara está vivendo hoje. Bárbara, você ainda está vivendo abandono, rejeição e medo? São sentimentos que ainda estão fazendo parte de você? Então, se eu estou sentindo abandono, eu tenho perda. Se eu estou sentindo rejeição, e tem que ser sobre o que eu estou sentindo, não sobre o que o outro acha que eu estou sentindo. Se eu estou sentindo rejeição, eu estou passando por desvalorização. Se eu tenho medo, se eu tenho um sentimento de medo, eu posso estar tendo desproteção. Então, eu preciso entender e identificar o que está acontecendo comigo. Porque daí, no momento em que eu entro num processo, entrei num lugar que eu não conheço ninguém, que eu me sinto sozinha, a minha crise de ansiedade vai me trazer desproteção. Se vai me trazer desproteção, 2 ou 3 dias depois daquela crise, eu vou ter pequenas pontas, borbulhas surgindo na minha pele. Eu vou sentir que eu fico coçando, sabe? Eu posso ter coceiras no corpo,
naquele processo, eu posso ter púrpura psicogênica. Então, pequenas coisas que vão fazer com que eu entenda o porquê que eu senti aquilo, porquê que eu vivi aquilo, porquê que aquilo está acontecendo na minha história, ok? Então, para além disso, vocês têm a desvalorização, como eu disse, um dos escudos. Nós temos também um escudo, que é o escudo da sobrevivência, e que muitas pessoas, quando têm ansiedade, está muito ligada à sobrevivência e impotência. Principalmente depois da gente ter passado na época do Covid, né? Uma parte que a gente ficou extremamente abalado e que o Covid fez com que mexesse muito na gente. Então, nessa fase, a gente ficou com esse escudo da sobrevivência mais ativo, com medo de ficar com falta de valores financeiros, com falta de situações, eu não estou ajudando lá em casa, eu não estou conseguindo prover, e daí isso tudo, sempre que eu vou passar por um processo de, quando eu vou numa entrevista de emprego, eu entro em escudo de sobrevivência. Por quê? Porque eu sinto, eu não posso perder esse emprego, mas eu não estou preparada para trabalhar, eu não posso deixar, eu preciso dessa vaga, porque o meu marido já está passando por muito, tendo que sustentar a casa sozinha já há muito tempo, eu estou sozinha para sustentar a minha família. E aí vem aquela falta de ar, eu sinto que está faltando ar, eu me sinto enclausurada, eu sinto as minhas vistas ficando turvas, que é o gatilho da sobrevivência. Já se eu sinto as minhas pernas com uma sensação de que eu estou sentindo que eu vou cair, desmaiar, está muito ligado à impotência. Então, algumas dessas coisas vão trazer para vocês respostas. E vocês vão começar a entender que a depressão e a ansiedade, ela está ligada entre a emoção, a mente e o corpo. O corpo está onde, né? O terceiro pilar está onde? Está nos sintomas fisiológicos que o meu corpo tem. Então, a gente precisa de um tratamento. Quando vocês vão buscar um tratamento para depressão e ansiedade, eu preciso de alguém que entenda que eu tenho que respeitar esse caminho. Eu tenho que respeitar esse caminho. Ontem a gente estava fazendo entrevista numa das nossas alunas da última turma, e ela falou, Gi, eu já... Acho até que ela tá por aí, a Rani. Ela falou, Gi, eu já passei por muitas coisas, muitos tipos de tratamentos, mas nenhum eu tive o conhecimento que eu tive nesse, para conseguir lidar com as minhas coisas, para ter o que eu tenho. E esse é o meu objetivo para vocês, é que vocês consigam entender de fato e resolver as questões, se tornar autônomas. Eu não tenho intenção nenhuma, às vezes as pessoas até ficam chateadas comigo porque pedem para fazer uma consulta comigo, e eu digo, eu não tenho intenção nenhuma, ao contrário de muitos profissionais que adoram fidelizar clientes e terem vários clientes fazendo consultas todas as semanas, né? E de repente eu tenho minha agenda cheia só de consultas de pacientes que eu faço todas as semanas, ou seja, de 15 em 15 dias eu estou atendendo a Maria, de 15 em 15 dias eu estou atendendo a Bárbara, depois a Virgínia, a Ação, e assim eu tenho a minha agenda cheia de pessoas que vão depender sempre de mim. Eu não quero isso. Eu não tenho essa intenção. A minha intenção é dar para vocês ferramentas que vocês possam ser livres, que vocês possam se autogerir, que vocês possam, depois de terem passado por um processo de acompanhamento intenso comigo, de 2 meses, vocês falarem assim, peraí, agora eu tenho as técnicas, as ferramentas, eu sei o que se passa com o meu corpo, eu sei o que me coloca em crise de ansiedade, eu sei como sair da crise de ansiedade, eu sei como nem entrar. Então agora eu tô bem. E aí eu vou vendo os sintomas diminuírem cada vez mais, ao ponto de eu conseguir fazer coisas que eu não fazia há anos, né? Como é o quadro que vocês estão vendo aí nos testemunhos. Então, isso é a coisa mais importante para vocês. Divina, normalmente é ligada à impotência, tá bom? Eu li a sua mensagem, mas eu não queria interromper o fluxo, mas está ligada à impotência. Então, é importante a gente conseguir entender essa base para a gente conseguir também perceber que, independente de quem vai ser a pessoa que vai vos acompanhar no tratamento, vocês precisam de um tratamento que esteja em cima desses 3 pilares. Que não seja só uma coisa que vai tratar a mente, que não seja só uma coisa que vai tratar o corpo, que não seja só uma coisa que vai tratar o emocional, mas uma coisa que trate essa tríade com respeito, que faça vocês equilibrarem a vossa vida com respeito, tá bem? Então, uma das coisas que eu tenho certeza é dor de cabeça é escudo da perda, tá? Aqui só porque eu vi só a última mensagem, tem que puxar para baixo, mas eu vi aqui alguém que falou sobre dor de cabeça, escudo da perda, tá? Deixa eu ler algumas mensagens aqui para vocês antes da gente
passar aqui para a nossa prática. A gente vai fazer uma liberação rápida hoje, aqui. Bem, eu vou responder então. O meu corpo fica mesmo assim, até com escoriações que por vezes são tão feias que até tenho medo que achem que me bateram. Elsa, na última turma que eu tive uma aluna, e eu vou dizer só um pedacinho do nome dela, Dri, porque assim, não exponho nem a minha intenção, não quis expor nenhum aluno meu, mas ela tinha, quando ela chegou para mim, ela disse assim, Gi, se eu for ser sua aluna, você acha que eu consigo lidar com isso ou deixar de ter isso? E ela mandou várias fotos com vários arranhões bem feios no corpo dela. Parecia, para qualquer pessoa que visse, ia pensar que ela passou por violência doméstica ou alguma coisa. E eu disse, tenho certeza que sim, porque isso é escudo de desproteção. O fato é, o testemunho dela é um dos testemunhos mais bonitinhos dessa última turma, porque ela se reencontrou muito, Adriana, né? Se reencontrou muito. Vocês vão ouvir o testemunho dela em algum momento, para vocês perceberem o que eu estou falando. E ela tinha exatamente isso, essa sensação de escoriações, de arranhões, e estava ligada à desproteção, tá bom? Falar calmamente com meu marido, só o fato dele chegar à casa do trabalho, não haver discussões em casa, para mim é uma vitória. Eu consigo e vou me curar. Isso mesmo, Filipa, vai sim, tenho certeza. Filipa, obrigada pelo seu testemunho também. Imagina, em 3 dias que a gente está junto, já transformou tanta coisa na sua história. Isso é só o início, tá bom? São Costa, eu apareceu uma psoríase logo a seguir a minha filha ficar paraplégica do nada. Então, aí ó, vamos só pegar aqui a ideia da ação, depois da filha ficar paraplégica, ela teve psoríase. Engraçado, psoríase está muito ligada a gatilho misto, desvalorização e desproteção. Tenho que dizer para você, sem conhecer a sua história, que provavelmente o fato da sua filha ficar paraplégica te atingiu sim. Mas mais do que isso, é você não sentir talvez o apoio de alguém que você queria ter, ou de alguém que deveria ter um apoio maior nessa situação, e você se sentir sozinha, e sentir que ninguém estava entendendo o que seria ter que cuidar da sua filha junto consigo. Corrige-me se eu estiver errada, mas eu duvido que eu esteja errada, porque desproteção e desvalorização, aí a psoríase e o fato da sua filha estar paraplégica e ser ela a paraplégica, traz para mim que essa situação foi uma situação que você esperava um maior apoio, talvez do seu cônjuge, talvez de alguém, do pai da sua filha, ou talvez até da sua família, mas não teve dessa mesma forma. Ok? Eu lembro de tudo o que aconteceu no passado, datas, momentos. Hoje não acontece na minha vida, abandono e rejeição. Ok, mas medo sim. São sequelas que ficam, podem ter coisas que já foram semi-resolvidas para o seu cérebro e passou para a mente subconsciente, mas muitas coisas que estão aí na mente consciente acontecendo, tá? Deixa eu ver as últimas. Foi a minha mãe. Entendi. Entendi, sempre tem uma situação que possa estar por trás, que traga esses 2 sentidos, tá? Quero sempre estar com tudo previamente planejada, Vera Will falando. Ou seja, Vera, arrisco dizer que no seu quadro, os seus gatilhos de ansiedade estejam ligados à impotência. Quando as coisas dão errado, você entra em crise de ansiedade. Sara Conceição, por causa da depressão e ansiedade, desenvolveu fibromialgia. Sara, é um ponto bastante comum para muitas. Eu tenho muitas alunas que tinham quadros semelhantes ao teu, depressão, ansiedade e fibromialgia. Fibromialgia é um gatilho misto de 3 partes, ou seja, é querer levar o mundo nas costas, não se sentir valorizada, se sentir desprotegida e sentir que em instinto de sobrevivência ao mesmo tempo, por isso a dor flutuante, né, um sentido de fuga muito grande. Ok, Vera, é isso mesmo. Pronto, gente, falamos disso então, vamos para a nossa técnica de liberação rápida e depois em seguida vamos fazer então o nosso sorteio. Tá bom? Vou pedir para vocês aguinha, tá? Tragam água todos os dias para a gente estar fazendo esses processos de cura, trazendo para vocês mais leveza no dia a dia de vocês. E vou pedir para vocês, então, aguinha. Beber água. Esse que vocês vão fazer agora é um processo de liberação rápida. As minhas alunas que estiverem por aí, que acabaram de fazer a técnica de liberação que a gente fez em conjunto, não se preocupem, podem fazer essa, não sobrepõe, tá bom? Podem fazer junto também. Então, a gente vai fazer essa técnica de liberação rápida
E para isso a gente vai precisar pensar naquele sentimento que a gente mais quer liberar. Vocês vão focar em um apenas, uma coisa que vocês, para vocês, seja importantíssima liberar, algo que vocês queiram mesmo que saia de dentro de vocês hoje, algo que está doído, que chega a engasgar, uma coisa que esteja difícil para vocês. Quero que vocês pensem sobre isso rapidamente, qual é a situação que vocês gostariam de tirar de dentro dessa dor hoje do peito. E essa é a primeira coisa. Agora a gente vai respirar fundo. Soltar o ar com o som. Mais uma vez, inspira fundo. E uma terceira vez. Ok, agora que a gente respirou, soltou o ar, limpou um pouquinho disso, a gente vai para a nossa técnica. Se você não souber, Rose, exatamente o que liberar nesse momento, só faça o exercício, o seu corpo vai encontrar o que você deseja liberar. Nós vamos precisar desses 2 dedos, eu vou só tirar aqui o anel, desses 2 dedos, indicador e médio, e nós vamos precisar colocá-lo bem embaixo das mamas, nos seios, mais ou menos aqui, onde a gente chama de C5, tá? Ele fica mais ou menos aqui, ó, no final da costela, bem no meio, entre uma costela e outra, tem um buraco e tem uma bolinha. É nessa bolinha que, se vocês apertar, supostamente ela vai doer um pouquinho. É nessa bolinha que a gente vai apertar, ok? Então, primeiro a gente solta, e aí depois, quando a gente soltar o ar, a gente aperta essa bolinha e empurra essa bolinha para dentro, tá? Então, vai ficar assim, ó. E na hora que a gente solta o ar, a gente empurra, tá bom? E a gente vai começar agora, então. Inspiramos fundo. Soltamos o ar, empurramos. E repitam o que eu digo. Eu libero toda esta dor. Inspira de novo, solta o ar. Aperta. Eu libero todo este trauma. Inspira. Solta o ar apertando. E toda energia negativa que não me ajuda a evoluir. Mais uma vez, inspiramos. Solta o ar, aperta. Eu libero toda esta dor. Inspira novamente. Solta o ar e aperta. Eu libero todo este trauma. Inspira. Solta o ar. E toda energia negativa que não me ajuda a evoluir. Ok? Vamos para a nossa terceira vez. Eu libero toda esta dor. Eu libero todo este trauma. E toda energia negativa que não me ajuda a evoluir. Colocamos as 2 mãos no peito. A partir de agora, fica comigo apenas a parte doce deste processo. Apenas o aprendizado desta cura. O resto, eu libero e solto com amor. Está feito, está feito, está feito. Eu espero que tenha trazido para vocês alívio. Essa bolinha, é importante dizer aqui, esse é o C5, os alvéolos pulmonares. É a nossa amígdala dos pulmões. Se vocês sentirem que ela está dorida, é sinal que ela está com muita angústia, muito sentimento de trauma guardado aí dentro. É importante a gente liberar pelo menos uma vez por semana, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham guardado e retido esse processo de liberação para vocês fazerem. Então, um grande beijo de luz. Obrigada a todos que estão me assistindo, tanto pelo Instagram, quanto pelo TikTok, pelo Facebook ou pelo YouTube, pela nossa comunidade linda. Não respondi hoje as mensagens que estavam lá, mas vou daqui a bocadinho estar respondendo vocês, ou até amanhã estarei respondendo todas, cada uma individualmente, porque eu gosto de fazer esse trabalho eu mesmo, eu responder cada uma de vocês, tá bom? Então, um grande beijo para todas vocês, um beijo de luz, uma linda noite e até amanhã. Beijinhos.
Fez sentido esse conteúdo? Então quero convidá-la para participar de um evento gratuito e online, Voltar a Viver, onde eu vou mostrar como você pode sair dessa depressão e dessa ansiedade sem uso de medicamentos, essa ansiedade e depressão que tem te acorrentado há anos. Quer participar? Escreve "eu quero" nos comentários ou vá até o link da bio. Te espero!